3 novas exposições no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, uma nova escultura para ver em Serralves, abrem esta noite o ensaio geral em que entrevistamos a escritora americana Claire Messot sobre o livro que escreveu sobre a sua família. Mais à frente, o teatro no CCB e a música na Casa da Cerca. Seja bem-vinda ao ensaio geral. Há 3 novas exposições para ver no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em Lisboa, e a partir de agora, os jovens até aos 18 anos passam a ter entrada gratuita. A Gulbenkian quer assim promover o acesso à arte. A maior exposição, intitulada Scheherazade, a coleção interminável do CAM, apresenta um novo olhar sobre o acervo, de Almada Negreiros a Amadeu de Sousa Cardoso, passando por Lourdes Castro ou Helena Almeida. São quase 200 de peças expostas, contabiliza a curadora Leonor Nazaré. São cerca de 150 artistas, para um total de cerca de 160 obras, 8 das quais fora da galeria. Incluímos 4 livros da artista da Biblioteca de Arte e 2 livros da coleção do Museu Gulbenkian. Cerca de 45 obras da primeira metade do século e uma boa centena da segunda metade. Estamos a mostrar 15 obras novas, aquisições ainda não mostradas depois de adquiridas, e, se não me engano, 57 artistas vivos, é uma curiosidade. Os contos, As Mil e Uma Noites, servem de inspiração a esta exposição do CAM. Como vários capítulos, a mostra desenvolve-se em vários núcleos, onde se cruzam quer desenho, pintura, fotografia, vídeo ou escultura. Há 3 grandes princípios orientadores do sentido, da construção do sentido da exposição. Um é a questão da sedução pela palavra e pela linguagem e pela narrativa. E daí a presença muito forte da ideia de livro e do objeto de livro. A segunda questão é a questão de que há um trabalho intenso, um labor pela sobrevivência, uma luta pela sobrevivência. A ideia do trabalho e do labor intenso vai não só dar nome a um dos núcleos, mas também construir muito do que aqui se passa. E a terceira ideia é que há uma grande proliferação e uma grande diversidade. Scheherazade, a coleção interminável do CAM, vai ficar exposta nos próximos 2 anos. Noutra galeria, o CAM mostra a obra da artista franco-argelina Zineb Zebira. Radicada entre Paris e Londres, propõe ao visitante uma reflexão sobre o colonialismo, as independências e as lutas da libertação africanas. Entrar nesta exposição, intitulada Standing Here Wondering Which Way to Go, é também entrar no universo pessoal da artista. O visitante pode mesmo sentar-se na sala de estar de Zineb Zebira. Eu sou alguém que coleciona muitos objetos dos anos 60, por isso decidi incluir aqui a minha coleção privada de objetos e vinis. Também porque considero sempre importante conjugar o pessoal e o político, e a minha própria história de colonização vivida pelos meus pais e por mim, que cresci em França nos anos 60. Resolvi por isso trazer para a exposição a minha sala de estar. Chama-se Um Modo de Vida, porque esta sala era a que tinha em Brixton, em Londres. É importante lembrar que aquela zona de Londres é muito militante. Já nos anos 60 era ali que estavam os Black Panthers. Brixton já era o local de muitos movimentos anticoloniais, antifascistas e antirracistas. Com curadoria de Rita Fabiano, a exposição, que pode ver até 19 de janeiro, conta este fim de semana com um ciclo de cinema de filmes militantes dos anos 60 e 70. Mais acima, no CAM, poderá ver, no espaço Projeto Engawa, a exposição em construção Baile dos Bugalhos, de Francisco Trepa, até 12 de janeiro. Em Serralves há uma nova criação de Fernanda Fragateiro para conhecer. Chama-se Abrir Janelas à Pedrada. É uma escultura, um muro suspenso, feito a partir de materiais que a artista reciclou. Grande parte foi material que eu recolhi de uma demolição que aconteceu na Baixa, uma demolição de um interior de um edifício na Baixa Pombalina, perto da minha casa, e ao longo de meses foram sendo colocados na rua contentores com pedaços de betão leve, não é? Todos partidos, que eu achei muito bonitos ao mesmo tempo, porque pareciam ruínas romanas, que tinham essa aura e essa qualidade, e que eu fui recolhendo e guardando, e já usei em várias peças, e aqui em Serralves uso-as misturando com placas de betão novas, ou seja, no fundo eu estou a preencher aquilo que falta na ruína, não é? Uma ruína é uma construção
à qual faltam partes, né, que desapareceram partes, e aqui o completo. Esta janela resulta de uma encomenda de Serralves à artista para o espaço da ponte que liga o edifício principal do museu à nova ala Álvares Siza. Fernanda Fragateiro estabelece por isso um diálogo com o trabalho do arquiteto. A minha escultura ela existe mesmo em diálogo com o espaço. Portanto, ela existe por um lado para interromper essa grande linha e depois para criar uma relação com uma peça muito bonita nesse espaço, que é a grande janela que o Siza abre nesse espaço da ponte. Ele abre uma grande janela para o jardim e, no fundo, é o statement dele de que o jardim e o edifício são museu, são a mesma coisa, não é? Portanto, a minha peça lida muito com isso. Depois, a janela do Siza tem uma geometria, não é? Uma janela retangular, completamente perfeita, geométrica, lindíssima. E a minha janela é uma referência direta a uma arquiteta, a brasileira, que é a Lina Bobardi, que desenha umas janelas muito orgânicas para um edifício muito importante no Brasil, que é o Sesc Pompeia, que é um centro cultural muito, muito importante. E, portanto, essas duas janelas que são desenhadas de formas muito diferentes acabam por estar em diálogo uma com a outra. A artista Fernanda Fragateiro, com esta encomenda, Serralves continua apostada em fazer da arquitetura um dos eixos fundamentais da sua missão. Este ano eu tinha decidido que ia fazer um clássico. Pensei em pegar na Gaivota de Anton Chekhov e fazê-la como em fogo. E entusiasmei-me ao ponto de já ter pensado no elenco e tudo. Passam exatamente 20 anos desde que eu fiz a Gaivota como exercício final do curso de teatro. Eu e os meus colegas. Miguel Fragata é o ator que dá corpo à peça Só Mais uma Gaivota, que a Formiga Atómica tem em cena no palco do pequeno auditório do Centro Cultural de Belém até dia 28. A companhia Formiga Atómica quis assim pegar no clássico de Anton Chekhov. Começou precisamente pela vontade de começarmos a mergulhar no universo do repertório universal que nos liga a todos de alguma forma, porque eles nos permitem precisamente olhar para trás e pensar o futuro. E a Gaivota surgiu imediatamente como o texto certo para fazermos isso. Isto de alguma forma um texto também muito trabalhado nas escolas de teatro. Sim, na verdade, enfim, o desejo vinha daí, de uma relação qualquer que eu tinha com este texto. Tinha sido o texto trabalhado como exercício final do curso de teatro, no meu caso, e com os meus colegas, e tinha sido particularmente marcante porque tinha-nos dado a todos essa impressão de que, eu acho que pela primeira vez no curso de teatro, afinal havia uma possibilidade de um texto clássico dialogar connosco e de nos interpelar de uma forma mesmo muito, muito direta e muito forte. E isso foi muito transformador na nossa experiência, minha e dos meus colegas. Em palco, a passagem do tempo e o que aconteceu aos alunos da Escola de Teatro do Porto, que então fizeram a Gaivota de Chekhov. De lá para cá, muito mudou, diz Inês Barahona, que assina com Miguel Fragata o texto. Obrigou-nos, no fundo, a pôr as palavras do Chekhov num tempo que elas não tinham e, ao mesmo tempo, pôr as nossas num tempo que não era nosso. E essa coisa que vulgarmente se chama pôr-se no lugar do outro, não é? Faz-nos olhar para nós e para o nosso tempo com outra perspectiva. E isso também acontece à medida que nós vamos envelhecendo, acho eu, não é? Na juventude há um olhar sobre o mundo que é uma espécie de alegoria daquilo que vai ser o nosso futuro. E de repente, se olhamos para as coisas de uma determinada perspectiva, parece que vai tudo correr bem ou vai tudo correr mal, não é? E depois o que estes 20 anos de facto ensinam é que, de facto, mesmo que o mundo esteja em péssimo estado, que está, a verdade é que estas pessoas fizeram o seu caminho. Elas cumpriram-se de alguma maneira, mesmo que não tenha sido à medida dos seus sonhos de juventude, foi com certeza numa espécie de acerto de contas com o seu tempo. Somos millennials e, apesar de sermos todos muito diferentes, vivemos em conjunto uma série de eventos no país e no mundo que nos moldaram e nos fizeram acreditar no futuro. Em 1989, terminava a Guerra Fria, eu tinha 6 anos, mas lembro-me bem porque andava a estudar na escola alemã, estava a aprender a ler e a escrever, e é provável que uma das minhas primeiras frases tenha sido Die Berliner Mauer ist gefallen, caiu o muro de Berlim. Ano após ano, o mundo mudou e esta peça traz-nos até aos dias de hoje, propondo ao público uma reflexão, explicam os seus criadores.
sobre a nossa relação com o passado, com o futuro, este cruzamento e este conflito geracional que está também muito presente, a necessidade de dizer coisas, de repensar as urgências face ao mundo. Nessa medida, este olhar da gaivota também podia ser um retrato de uma geração, não é? Pensar como é que estas pessoas que, como eu, estão agora na casa dos 40, os millennials, viveram estes 20 anos. Estávamos um bocado a sentir isso, não é? Que se calhar não estávamos a encontrar as palavras certas para falar daquilo que está a acontecer-nos. E então decidimos, em vez de ir conversar só com quem está ao nosso lado a viver isto, que é o que temos feito ao longo dos últimos 10 anos, começar a conversar com quem veio antes de nós. Inês Barahona e Miguel Fragata, os criadores de Só Mais Uma Gaivota, que pode ver no CCB. Em julho de 1940, Paris caiu nas mãos dos alemães. Gaston Casar, então destacado como adido naval na Grécia, despediu-se da mulher e dos filhos pequenos, acreditando que voltarão a reunir-se depois da guerra. Mas escapar à morte na Segunda Guerra Mundial não é o mesmo que sair ileso. A história desta família é agora contada no livro Esta Estranha e Acidentada História da autora americana Claire Messot. De passagem por Lisboa, a escritora explicou que este livro é inspirado na vida da sua família. É um livro que podemos dizer que estive toda a minha vida a preparar-me para o escrever. Quando as pessoas dizem, tens um livro dentro de ti, este é o livro que havia em mim. É inspirado na história da família do meu pai. Eles eram de origem francesa e viveram na então colónia da Argélia. O romance é sobre 3 gerações de uma família com esse legado. Fui também inspirada pelo facto de o meu avô, quando se reformou nos anos 70, quando eu e a minha irmã éramos crianças, escreveu-nos as suas memórias de vida, desde o casamento dos meus pais em 1928 até ao final da guerra em 45. Por isso, eu sempre soube que havia esse documento. A guerra marcou esta família. No livro que atravessa 3 gerações dos Casar, Claire Messot fez um foco em momentos importantes da vida desta família, incluindo-se a si própria no retrato. O romance passa muito tempo entre os anos 40 até 2010. São 7 décadas e aquilo que eu resolvi fazer foi como pôr uma agulha num disco, focar alguns momentos, algumas semanas em cada década. A ideia é ter vários pontos de vista. No final, acho que temos os olhares de 5 personagens diferentes. A maioria delas fala na terceira pessoa, mas a personagem que na estrutura corresponde mais a mim, que é da geração nascida nos anos 60 e que quer ser escritora e tornar-se uma escritora, nesse caso a voz é na primeira pessoa. Esta Estranha e Acidentada História é um livro onde a autora Claire Messot cruza momentos na história com H maiúsculo com pequenos episódios da vida familiar. Ao ensaio geral, a autora diz que quis contar esta história para perpetuar a memória. Quando contamos as histórias, elas não desaparecem. Há sempre tanto que perdemos muitas vezes. Por isso, sim, escrevi isto especialmente para os meus filhos, mas também para todos, para que tenham a noção de como era o mundo. Para mim foi isso que eu quis aprender e compreender na escrita. Quando o meu avô escreveu as suas memórias, incluiu uma carta que escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, quando pensou que ele e a minha avó poderiam morrer. Ele escreveu para os seus filhos, o meu pai e a minha tia, e dizia, é importante vocês saberem, nós somos mediterrâneos, latinos, católicos e franceses. Eu sou uma protestante da América do Norte que fala inglês. Então, para mim, perceber o mundo como eles o viam é um ato de imaginação, porque o mundo como eu o conheço é muito diferente. É por isso que os romances são tão importantes. Eles podem levar-nos através dos países, dos séculos e tornar-nos mais próximos, porque compreendemos. O livro Esta Estranha e Acidentada História de Claire Messot foi nomeado para o Booker Prize. É um livro traduzido para português pelo poeta Vasco Gato e tem a chancela da ASA.
Lisboa tem o novo espaço de cultura e este fim de semana há festa. A Casa Capitão abriu hoje ao público. É o novo polo cultural no Beato, com programação que vai da música às artes plásticas, passando pela performance e pelas oficinas. No antigo edifício da manutenção militar, esta Casa Capitão tem vários palcos e pretende ter uma atividade com um conceito ligado ao próprio nome, explica a programadora Marta Gamito. Para nós, Capitão também é associado à ideia de liberdade e de desobediência e de resistência, que também faz parte daquilo que é o nosso imaginário recente, ou pelo menos cada vez mais urgente atualizar este imaginário, não é? Que já parece tão antigo, sobretudo para as novas gerações. E, portanto, para nós foi isso. O nome Capitão associado a estas ideias de liberdade, de desobediência, de desafio crítico, etc. Isto remetendo para os Capitães de Abril, obviamente, para o 25 de Abril e para o Diário de Abril. Este fim de semana, a marcar a abertura à programação diversificada, com entrada gratuita, Marta Gamito dá o exemplo do que poderá haver já amanhã. Uma programação que começa de manhã pelas 11, 11h30, não é? Com sessões de contos com a Cláudia Fonseca, depois logo a seguir, ou ainda em simultâneo, não é? Porque também este jogo das pessoas poderem circular entre atividades, temos um concerto de Luca Argel, ao meio-dia. Este concerto é um concerto para famílias. Temos depois uma oficina de construção de histórias, que são histórias baralhadas pelo coletivo Pela Casa Voadora. Temos um laboratório de Pokémons. Depois temos também, à tarde, temos a Ciranda, com este espetáculo Ciranda, Jogo de Palavras. Temos também uma mostra de filmes pelo Cineclube Levante, pelo Cinema Levante, também para toda a família. Temos depois o concerto, já ao final do dia, de Lesma, Conferência Inferno, Vai à Praia e BBB Hair Dryer. A Casa Capitão é o novo espaço cultural no Beato, em Lisboa. Para sabermos mais sobre as novas exposições do CAM, o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Sherazade, a coleção interminável do CAM, constitui uma nova apresentação da coleção do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, com curadoria de Leonor Nazaré. Sherazade, a quem o rei Shahriar elogia a memória prodigiosa, tornou-se sinónimo da sedução pela palavra e pela narrativa infinita. A sua rebelião simbólica situa-se agora para lá de qualquer encantamento. O apelo forte à magia e à essencialidade da linguagem verbal na natureza humana e no espaço de identidade individual atravessam histórias, livros e obras de arte. A coleção do CAM cresce todos os anos através do seu programa de aquisições e apresenta a 65ª mostra coletiva desde a sua inauguração em 1983. A multiplicidade de histórias que constituem esta surpreendente mostra revela um manancial único na melhor e mais rica coleção da arte moderna e contemporânea em Portugal, correspondendo a 12.000 obras que revelam um diálogo interminável sobre a criatividade dos nossos artistas. E fica um enigma que é o de descobrir a magia suprema de uma casa que é a alma de uma coleção fantástica. Zineb Sedira parte de uma reflexão em torno das utopias dos anos 60, colocando lado a lado cultura e resistência. A artista franco-argelina, radicada em Londres, tem centrado o seu trabalho numa profunda reflexão sobre temas como a migração, a história e a parcialidade dos relatos oficiais. O título original, em inglês, Standing There Wondering Which Way to Go, cita a canção interpretada pela cantora gospel afro-americana Marion Williams no Festival Pan-Africano em Argel, em 1969, em torno do qual o projeto, agora apresentado, se articula. Zineb Sedira cruza a fotografia, o filme, a instalação,
com uma atenção particular aos arquivos, nomeadamente aos do cinema, sendo destacar a presença marcante em bienais como a de Veneza. E devo ainda recordar, no CAM, a apresentação nos últimos dias da extraordinária mostra de Paula Rego e Adriana Vanchão, que o público distinguiu. Este sábado começa o programa A Música na Casa da Cerca, em Almada. São concertos ao final da tarde, a partir das 7, ao Olhar de Lisboa, a partir da outra margem. Pelo palco desta edição passam nomes como o grupo Roda de Santo, João Paulo Esteves da Silva Trio, Gisela Mabel ou já amanhã Pedro Ricardo Trio. Sérgio Milhano, programador e curador deste ciclo, explica quem vai poder ouvir neste concerto de abertura. Ele é multi-instrumentista e é também DJ, portanto, ele é uma das caras novas assim, do panorama do jazz, eletrónico. Eu acho que é um bocadinho amplo o trabalho dele e às vezes é difícil de qualificá-lo num género musical, embora ele seja muitas vezes associado a um universo mais jazz. Ele também, como trabalha como DJ, há muita influência eletrónica. É um projeto que mistura precisamente isso, o jazz, a música eletrónica, mas também uma forte componente de raiz tradicional portuguesa. No anfiteatro do Jardim Botânico da Casa da Cerca vai poder ouvir músicas como esta do disco Soprem Bons Ventos. É com o Pedro Ricardo Trio que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de Paulo Teixeira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.